E já que falamos sobre Salt Summit Brasil no primeiro bloco, vamos continuar abordando inovação e tecnologia. Na última semana foi realizado em Austin, no Texas, o SXSW, considerado o mais importante evento de inovação no mundo e que conta com uma numerosa participação brasileira. O professor e head do celeiro AgFood Hub do Tecnopuc, Luiz Humberto Vilvoc, esteve lá e é com ele que a gente conversa agora. Tudo bem, Vilvoc? Tudo ótimo, Thaís. Um prazer estar com vocês aqui, poder colaborar e compartilhar um pouco do que a gente viu lá, que realmente é fantástico. Bom, o SXSW tem uma programação digna de deixar qualquer um ansioso, com mais de 2.000 eventos entre palestras, painéis e outras atividades. E o agro, o que você encontrou por lá, Vilvoc? Tu sabes que essa é quase que uma mineração legítima, né, entre 2.000 palestras e eventos, né, de colaboração e de discussão, intenso debate global, né, descobrir pautas que tenham a ver com a nossa trajetória, que possam colaborar aí com os nossos stakeholders, né, os nossos parceiros aí de jornada do agronegócio, né? Mas é interessante, Thaís, que a abordagem ela está muito centrada na questão da alimentação, segurança alimentar, né? E eu consegui pensar algumas, né? Sempre tem aquela frustração de não poder acompanhar todas as palestras relacionadas a isso. Sim. E às vezes algumas palestras a gente chega e já está lotado, né, o salão e a gente não consegue acompanhar. Mas daquelas que eu participei, eu posso citar algumas assim que eu achei bem interessantes. Com relação às tendências mundiais, que foi feita pelo editor-chefe do MIT Review, que é uma das principais publicações aí de tecnologia do mundo, né, lá de Massachusetts, né, e ele apontando as 10 principais breakthroughs, que são as grandes tendências de inovação daqui para frente. Claro que de 10 elementos, 8 falam de inteligência artificial, né? Então, como aplicar, né, inteligência artificial como método, como ferramenta para a área, vários setores. E o agro também está sendo uma das áreas privilegiadas, né? E ele comenta que dentro deste conjunto aí, algumas coisas são bastante importantes. Uma, especificamente, eles estão trabalhando, né, com a questão de achar algum tipo de medicina, de algum medicamento que possa diminuir o efeito da emissão de metano dos ruminantes, né, no mundo, ou seja, o gado, os ruminantes, né, enfim, todos aqueles animais que comem pasto, né, para se alimentar, eles quebram a celulose em glicose através de reações, né, de bactérias no seu sistema digestivo e emitem metano, né, para a atmosfera, que é muito danoso aí para o aquecimento global. Então, eles estão avançando aí muito fortemente em alguns medicamentos que possam reduzir essa erudição aí, essa extração, né, e produção de metano para a continuidade da produção de proteína animal, né, de ruminantes, evidentemente. Esse é um destaque. Um outro destaque importante também foi a produção de alimentos baseados em plantas e que possam substituir proteína animal também. Então, na mesma frente, né, a ideia de substituição de proteína animal através de alimentos que sejam nutricionalmente corretos, que sejam palatáveis, que tenham gosto e textura, né, e que sejam aprazíveis como carne, né, e ao mesmo tempo que tenha um custo, né, ao consumidor final atrativo. Acessível. Uhum. Isso. E o que eles comentam é que eu assisti a palestra de um CEO de uma das grandes empresas lá, a Impossible, que se chama, né, Alimentos Impossíveis, né? Não só carne, mas leite, ovos, né, e outras proteínas animais. E ele disse, olha, não tem como competir com proteína animal, isso é milenar, né, o consumo, né? O que a gente tem que fazer agora é combinar com esse setor que tem um lobby muito importante e um orçamento para marketing muito grande, né? Os Estados Unidos consomem algo como 50 bilhões de hambúrgueres por ano, uma Nossa. cifra absurda, né? E ele disse, ó, não tem como competir com esses caras, o que a gente tem é que tentar fazer uma parceria e fazer com que haja um balanço, que haja uma nutrição mais híbrida, que possa misturar
proteína animal com proteína de outras origens, né, e que diminuam essa dependência da proteína animal. Então, ele fez até uma alusão ao que seria o futuro da mobilidade, né, humana, onde não há substituição completa pelos veículos movidos a combustão de energia fóssil, né, de petróleo, e de carros elétricos, né? Então, ele disse que o futuro, né, está sendo apontado para a questão dos carros híbridos, né? Ou seja, motores elétricos associados a motores a combustão, e isso geraria um equilíbrio bem mais interessante no mundo. E ele disse que nessa área dos planet-based foods, valeria a mesma analogia, né? Então, achei muito interessante isso. Agora, só te interrompendo um pouquinho, nessa questão aí dos plant-based, né, tem uma questão de custo financeiro e custo energético bem importante na produção desses alimentos. Isso é considerado também nessas novas iniciativas? Exatamente, tocasse no ponto que ele sinalizou. Esse é o desafio dessa agenda aí do segmento que está explorando esse mercado, né? E ele disse, se não alcançarmos esses indicadores, essa é um setor que não vai ter continuidade daqui para frente. Então, obviamente que tem um nicho de mercado, né? As pessoas veganas, os vegetarianos, enfim, mas que não é suficiente em termos de escala para poder suportar os investimentos que têm que ser feitos nessa área. Então, ele disse que, né, e foi interessante porque ele deu meio que até um banho de água fria na comunidade que estava lá assistindo, com expectativa, dizendo que ele realmente estava se encontrando numa situação delicada, porque se não houver essa virada inteira, e ele sinalizou nem tanto o custo, ele disse, olha, as pessoas não vão buscar preço, né, porque, enfim, né, são pessoas poder aquisitivo alto e tal, né, que consomem outros produtos de alto valor agregado, mas sobretudo tem que ser gostoso. Ele disse essa palavra, né, tem que ser tasteable, né, tem que ter textura e paladar, né, e cheiro agradável. E essa é a grande corrida que eles estão tentando trabalhar e, obviamente, tentando buscar recursos de investimento e inovação nessa área. Uma vontade do consumidor também está sendo avaliada quando o assunto é alimentação. Com certeza. Esse foi um dos temas e um dos painéis que eu mais achei interessante foi reunindo grandes produtores de insumos, né? Foi presidente da Pioneer na época, que era o moderador desse painel, e produtores rurais e gente que está trabalhando em tecnologia para o campo. O que eles disseram, Thaís, assim, rapidamente? Primeiro, que há uma necessidade muito forte de encurtar a cadeia, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, de conectar mais o produtor rural ao consumidor final urbano, né? E mostrar que alimento não nasce em caixinha, né? Ou na prateleira do supermercado. Então, o que eles chamam de confidence, ou seja, a confiança na qualidade e na procedência dos alimentos. Então, isso está cada vez mais importante no mundo, a questão da rastreabilidade dos alimentos e a origem, né? Alimentos que são produzidos de uma forma, digamos assim, correta, com baixos contaminantes químicos, né? Não necessariamente só orgânicos, mas com uma produção que atente para a qualidade nutricional e a saúde do consumidor, e que o consumidor possa avaliar isso ao pegar o alimento, né? Então, a própria rastreabilidade através de blockchain, através de mecanismos de rastreabilidade de sistemas de gestão logística, eles são apontados como cada vez mais importantes. Inclusive, isso é muito legal, das gerações novas, o que eles chamam dos millennials e da geração Z, cada vez mais atenta a essa comida de qualidade comprovada, né? Isso eu acho que é uma agenda importante aí para o agronegócio brasileiro. Nós já estamos avançando nisso, né? Esse é um dos papéis aí das startups, das empresas que estão buscando tecnologias para acelerar esse processo, mas essa é uma agenda que vai ficar cada vez mais notória aí, fugindo das commodities, né? Ou seja, saindo daquele lugar comum e aí tendo produtos de grande valor agregado. E isso foi muito apontado, nós fizemos uma visita, só para fechar, Thaís, porque tem várias coisas, depois a gente pode falar em outro momento, né? A gente sabe que o
tempo de TV é ouro, né? Mas a gente fez uma visita na sede mundial da Whole Foods, que é uma das maiores empresas de venda de alimentos nos Estados Unidos, né? E que foi recentemente comprada pela Amazon. E o diretor, o vice-presidente de operações, um gaúcho, né, nos recebeu lá na sede, né? A Whole Foods nasceu em Austin, no Texas, e ele estava justamente comentando para nós isso, ou seja, o standard de qualidade, o tipo de produto que a Whole Foods vende e oferece ao seu consumidor, atende princípios, inclusive, mais severos que o Ministério de Agricultura deles lá, que é o FDA, né, para que o consumidor tenha segurança ao ingerir esses alimentos. E ele disse que esse é um grande desafio, ele como gaúcho, né, que esse é um grande desafio para a nossa agricultura, né, pensando aí, eventualmente, da Whole Foods vir também explorar o nosso mercado. Nós temos uma agenda muito grande nessa área de qualidade e segurança daquilo que nós estamos produzindo, sem falar das questões ambientais, né, de áreas de preservação natural que a gente também precisa comprovar nesse processo de produção. Então, uma agenda muito legal, muitas outras coisas também aparecendo lá na área de mídia, de podcasts, de realidade imersiva, mas vou deixar isso para outras oportunidades, né, Thaís? Mas antes de encerrar, você falou que 8 em cada 10 materiais envolvem inteligência artificial. No Brasil, a gente encontra um desafio muito grande relacionado à mão de obra. Como é que é essa relação desse avanço tecnológico de automação, inteligência artificial versus o ser humano? Boa pergunta. Primeiro, eles estão com essa preocupação, né? Esse é o tema de inteligência artificial foi predominante no evento, mas sempre com a ideia de que os humanos precisam estar no centro das decisões, ou seja, nós não podemos perder a nossa humanidade. Mas um detalhe importante, nesse mesmo painel que eu assisti, tinha esse fazendeiro, esse produtor rural, que também é engenheiro de automação, e ele é um dos maiores produtores de vinho no Napa Valley, na Califórnia, e azeite de oliva, que também produzimos aqui no Rio Grande do Sul, e ele está produzindo uma série de equipamentos autônomos para fazer o trato das suas videiras. E qual o argumento? Escassez total de mão de obra. Há um envelhecimento muito grande de mão de obra dos fazendeiros, né, dos produtores rurais, e os jovens não estão querendo continuar lá, então isso é preocupante para eles. E, ao mesmo tempo, a agenda agora, né, atual do Trump, digamos assim, solicitando para que os imigrantes retornem às suas origens, né? E essa era uma mão de obra muito usada na condução das propriedades, né? Então, esse é um grande gap. E aí a IA, né, e a automação, obviamente, ela vem aí para tentar amenizar esse problema, né, que é uma realidade nos Estados Unidos e que, pouco a pouco, vem se manifestando aqui também no nosso território, né, Thaís? Então, há um equilíbrio, mas há uma preocupação especificamente na área do agro para essa automatização como formas de sanar essa diminuição da população voltada a essa atividade no campo. Tá certo, tem muito mais para a gente conversar, como você disse, mas em outras oportunidades abordaremos novos assuntos. Muito obrigada, Vilvoc, pela participação. Com certeza, Thaís, estou à disposição de vocês. É um prazer aí estar contribuindo com esse canhão histórico aí do agronegócio gaúcho e brasileiro. Um abraço, Thaís. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.